Pois é, e o governo federal, né, como vocês viram aí na reportagem, por meio do Ministério do Trabalho, baixou essa portaria aí que altera uma outra portaria de 2021 que justamente liberava, né, de forma permanente o trabalho em dias de domingo e também em feriados em vários setores. Só que para explicar para a gente por que questão tão polêmica, eu recebo aqui no estúdio a advogada trabalhista Camila Mendonça. Bem-vinda, doutora, bom dia. Bom dia, Alice, tudo bem? Tudo bem. Obrigada. Essa é uma questão polêmica, né? Agrada uns, mas também agrada alguns trabalhadores, mas também gera um certo temor, assim, em algumas categorias que não sabem se isso é tão vantajoso, se isso pode, lá na frente, nessa vantagem, pode significar algum risco de perder trabalho. Como que você avalia? Assim, hoje é muito difícil a gente conseguir avaliar, porque ela foi assinada dia 14, então nós não temos nada a respeito dela. Só que, como foi falado na reportagem, bares e restaurantes, eles já passam por isso. Por quê? Porque já tem a convenção coletiva em que o trabalho no domingo e no feriado, ele já é regulamentado, ou seja, já é pago aquela hora extra de 100%, que é o que fala o decreto 3665, que é o que a gente tá em vigor agora. Então, farmácia, por exemplo, não se falava nisso. Agora ela entra nesse rol de que tem que ter acordo coletivo para que o trabalhador possa vir no domingo e feriado. É bom e é ruim. É bom para o trabalhador, que vai ter seu direito assegurado através do sindicato, e é ruim para o empregador. Por quê? Porque ele vai ter que procurar o sindicato para poder fazer essa negociação. E isso abre margem para o negociado, e o negociado leva o sindicato a poder cobrar, tanto do empregado quanto do empregador para isso, né? O que a gente fala de contribuição sindical, agora é uma contribuição negocial. Contribuição negocial, mas eu costumo dizer que o combinado não sai caro, né? Não. Se for tudo combinado, tudo certinho, acho que o trabalhador consegue até trabalhar mais motivado, né? Sabendo que agora tem um documento, uma lei, né? Uma portaria que garante a ele alguns direitos. Então, quando ele vai trabalhar, se a gente falar em produtividade, né? O empregador ganha nesse sentido. Sim, é o que eu falei, ele vai ter o seu direito assegurado. Porque quem é que luta por ele? Quem é que vai saber se ele está recebendo ou não? Por mais que a gente tenha esse decreto agora, que está lá, como que nós vamos saber que ele está funcionando no contra-cheque? Então, chegou o final do mês, eu trabalhei feriado, eu trabalhei domingo, está lá pago a minha hora extra de 100%? Então, com o tempo, nós vamos ter essa resposta. Está muito cedo, mas é aquela história. O trabalhador do comércio, do bar e do restaurante, ele já sabe que isso funciona. A gente tem que aprender e a entender como isso vai ser colocado nas outras áreas. Porque aprender com quem já vive essa realidade, Exatamente. né? E o negociado é entre o patrão e o empregado, não é só o sindicato do empregado. Então, o sindicato do empregador também tem que vir. Isso tem que ser negociado entre as partes, assinado e homologado para ter essa validade. Então, a partir de agora, todos os setores, né, eles já podem, os sindicatos, eles já podem começar a se movimentar ou ainda é necessário mais algum tempo? Essa portaria ela já entra em vigor automaticamente? Como que funciona? Sim. Agora, as empresas têm que procurar tanto o seu sindicato, porque ele não pode ir no sindicato do empregado, né? Ele tem que ir no sindicato do empregador. Então, eles vão sentar, faz aquela roda de conversa, colocam o que está escrito no decreto, vê a melhor forma, e isso pode ser para um ativo, mas normalmente é a convenção coletiva, e colocada em vigor. Às vezes pode ser hoje, pode ser amanhã, tudo depende do conversado, porque isso tem que estar na convenção, e a convenção não é feita do dia para a noite. Então, eu vou trabalhar domingo agora, eu vou receber? Vai, mas ainda não está na convenção. Aí vai receber, mas ainda vai precisar de um processo. E como que fica essa questão desse pagamento, se é possível, né? Se for possível. É possível que nessa convenção os trabalhadores e o empregador, eles entrem num consenso e optem pelo banco de horas, por exemplo? Não. Essa tem que ser o pagamento mesmo. É o pagamento, porque o que falava em 2021, que não precisava de uma convenção coletiva, era o acordado entre o empregado e o empregador. Então, tinha que estar onde? No contrato de trabalho. Então, no contrato de trabalho eu coloco que ele trabalharia sábado, domingo, folgaria um domingo no mês, ou receberia a hora 100%. O decreto não fala isso, entendeu? Então, se formos para colocar na prática o que está lá, é a convenção coletiva com o negociado do pagamento de feriados
e trabalha aos domingos. E tem como o empregado, diante dessa portaria, né, diante desse documento, ele optar por não trabalhar? Ele, tipo, se ele for convocado, ele tem que comparecer porque está na convenção? É assim que vai funcionar? Normalmente se trabalha por escala, né? Então, vamos supor que seja 6 por 1. Trabalha 6 dias, folga 1. E o seu dia de trabalho é o domingo. Concorda que está na sua escala de trabalho? Então, você tem que trabalhar. Se você não vai, tem que ter um motivo para não ter o trabalho, ou seja, você tem que estar de atestado ou algum outro motivo que vale aquela falta. Do contrário, é seu dia normal. Mas o seu dia normal, ele é pago com 100%. Trabalhadores de shopping. A gente vai ao shopping aos domingos. Então, eu não estou falando que eles não têm isso na CCT. Mas vamos supor que vai passar a ter agora. Ele vai trabalhar no domingo, que seja por escala ou não, ele vai receber aquela hora 100%. Se ele não for, é uma falta normal. Entendi. E como é que funciona, principalmente, né, no sentido de feriados estaduais, né? A gente está bem pertinho do feriado do Natal e aí o Ano Novo também, que é considerado um feriado, né? E esse ano cai numa segunda-feira, minha gente. Então, assim, é pra gente se despedir aí desses feriados prolongados, porque ano que vem não vai ser bem assim, né? Não vão ter tantos ali. O segundo semestre está bem pobrinho de feriado prolongado, gente, não tem. Então, é para fechar o ano com chave de ouro. Mas também tem os feriados estaduais, né? Onde, por meio de decreto, o governador decreta que é um ponto facultativo. Como que vai funcionar nisso daí? Entramos na convenção coletiva de novo, é o que está escrito lá. Então, é o negociado entre as partes. A convenção coletiva, ela não pega o servidor público, né? Então, ele pega o CLT. Então, o CLT, ele vai estar empregado e empregador conversando. Agora, em relação ao final do ano, eu acho muito cedo para a gente falar, porque foi assinada dia 14 e nós temos aqui um mês, a gente já está no Natal. Se a gente tirar o trabalhador do trabalho dele, do Natal, porque tem aquele monte de emprego que surge em relação a isso, quantos não trabalharão? Exato. Então, é muito... A gente está no limbo. Assim, é muito doído falar assim, você só vai trabalhar se tiver negociado. Então, eu penso, não estou falando que que isso tem que ser bem ponderado, tanto pelo sindicato empregado como empregador, porque as pessoas precisam trabalhar. Então, que passe essa fase, que pague a sua hora extra, como é pago sempre, e que no próximo ano isso seja colocado em pauta e que quando chegar novembro, dezembro, na época de férias, de festa, isso já esteja bem consolidado. Então, o que a gente deseja aí é para um acordo, né, saudável para ambas as partes. Então, doutora, eu queria agradecer aqui os seus esclarecimentos, né, sobre essa que é uma novidade que está deixando muita gente aí, não sabe se é a favor, não sabe se é contra, não sabe se foi bom, se foi ruim. Então, a gente precisa esperar e torcer aí para um acordo favorável para ambas as partes, para o comércio, enfim, todos os setores continuarem crescendo. Muito obrigada pela sua participação, doutora. Obrigada e bom trabalho. Obrigada.